Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vivemos, irmãos, um tempo de distanciamento e glorificamos a Deus por Ele ter provido aos homens a inteligência para que pudesse, diante da tecnologia que hoje dispomos, de continuarmos a ministrar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, nesse momento, entra no seu lar de uma forma específica, como culto solene, para a glória do Senhor nosso Deus. Gostaríamos de saudar a todos e que a graça e a misericórdia do Senhor permaneçam sempre no coração de vocês, sendo testemunhas deste amor tão puro, único, que nos consola e nos faz continuar caminhantes, mesmo diante de grande assolação. Temos vivido, irmãos, nesse distanciamento e visto que soldados valorosos do Senhor têm sido chamados pelo Senhor nosso Deus para que eles glorifiquem-o em perfeição. Sentiremos saudade, certamente, mas o Senhor, que os chamou, também traz o consolo ao nosso coração, traz um sorriso novo aos nossos olhos, para que possamos contemplar a boa, perfeita e agradável do Senhor. Mesmo assim, rogamos ao Senhor que conforte as famílias, que traga ânimo, e que continuem sendo, assim, faróis colocados por Ele mesmo, e que tem iluminado o caminho de tantos e tantos para ouvir a boa palavra do Senhor. Esta palavra que uma vez nos alcançou, e isto nos dá a certeza de que, ao fecharmos os olhos nesta terra, venceremos a morte e estaremos em plenitude diante do Senhor nosso Deus, glorificando, bendizendo e adorando eternamente. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nestes tempos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita misericórdia e amor, rogamos a Ti, Pai bendito, o Senhor que é o nosso Deus, Deus único, Deus poderoso, Deus acima de qualquer Deus, não há outros deuses diante de Ti. E isso, Senhor, favorece, Pai, a nossa caminhada, porque nós não nos suprimos em nós mesmos, mas recebemos de Ti, Senhor, toda a provisão necessária. Pai bendito, nós não, ó Pai bendito, não argumentamos sobre nós mesmos, mas diante do Teu amor e da Tua misericórdia. Pai bendito, nós, ó Pai, povo chamado por Ti mesmo, que clama pelo Teu nome, sente-se seguro, ó Senhor, em saber que o Senhor nos ouve e que o Senhor, esse Deus poderoso, que fez os céus e a terra, e que nada escapa da Sua atenção, e que a Tua vontade, Senhor, é plena em nós. E por isso, Senhor, nesta tarde, nós clamamos. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra, Senhor. Favorece-nos, ó Senhor, no entendimento de tudo aquilo que for lido, de todos os hinos que forem cantados, porque nós sabemos, ó Deus, fazemos isso para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, entre as nações. Para que a nossa fé, Senhor, continue, ó Pai, cotidianamente sendo fortalecida, e que jamais, Senhor, venhamos a esmorecer e não proclamar o Evangelho que o Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos ensina, nos ensinou e tem nos dado essa guarida. Rogamos ao Espírito Santo que traga o consolo, Senhor, a iluminação da Tua palavra, na leitura da mesma, para que possamos nos regozijar, ó Deus, diante dela, e de contínuo, com um único louvor, glorificarmos o Teu nome, porque o Senhor é santo e digno de todo louvor. Tudo isso, Senhor, com perdão dos nossos pecados, ó Pai, clamamos, sê conosco. Ajuda-nos, ó Deus, na condução deste culto para a glória do Teu próprio nome, Senhor. Tudo isso, Pai bendito, eu peço e já Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu convido a amada igreja neste momento para que juntos
possamos ler o Salmo 97. Eu farei a leitura aqui e gostaria que os irmãos também, nos vossos lares, fizessem essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 97. Reina o Senhor, regozija-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como ceiros montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Prostem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Irmãos, e dando continuidade ao culto, neste momento temos a oportunidade de louvar ao Senhor com o hino 13, Contemplação. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém. Louvado seja o Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor eternamente. Irmãos, é esse mesmo Deus que servimos, perseveramos, lemos a sua palavra, somos edificados por ela, somos desafiados
no nosso dia a dia. E tantas vezes falhamos. Tantas vezes, como diz o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, aquilo que desejamos fazer, não fazemos, mas aquilo que não devíamos fazer, isso fazemos. Este, irmãos, é um tempo de intimidade única com o Senhor. Nós estaríamos nesse momento, irmãos, nos preparando para buscar ao Senhor. Buscá-lo de coração quebrantado, buscá-lo de coração alegre também. Porque sabemos que ao buscá-lo de coração contrito, arrependido, e confessar a Ele os nossos pecados, Ele certamente nos perdoará. Jogará no mais profundo abismo os nossos pecados e dele não se lembrará. Por isso, irmãos, teremos alguns instantes, irmãos, de silêncio e de oração que você terá neste tempo uma conversa com o Senhor nosso Deus. Coloque aos pés dele os teus anseios, as tuas amarguras, os teus medos, os erros. Peça que o Espírito Santo ajude neste momento, para que nada fique obscuro para você mesmo, irmãos, para nós mesmos. E depois farei uma oração e convido a amada igreja para a leitura do Salmo 85. Amém, irmãos? Então, alguns instantes em silêncio, em que você tem a oportunidade de falar com o Senhor nosso Deus de forma pessoal. Quebrarei o silêncio com uma oração e logo depois convido toda a igreja para, juntos, lermos o Salmo 85. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de infinita misericórdia e amor, Pai, rogamos ao Senhor que ouviste, Pai, o clamor da Tua igreja, buscando-te, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Desejosos estamos, ó Deus, de entregar tudo ao Senhor. As nossas vitórias no Teu nome e, Senhor, aquilo que falhamos. Pai, perdoa, Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Favorece-nos, ó Deus, numa caminhada perseverante e santa, e que em todos os momentos das nossas vidas possamos, ó Senhor, glorificá-lo. Possamos, ó Deus, compartilhar a Tua palavra. Possamos, ó Deus, com intrepidez, ó Senhor, dizer o que a Tua palavra diz, dela compartilhar, e firmemente decididos vivê-la. Tudo isso, Senhor, para a glória do Teu nome. E assim, Deus, eu oro nessa oração representativa, em nome de Jesus. Amém. Convido, então, neste momento, para que a amada igreja, por favor, abram suas Bíblias no Salmo 85. Lenitivo para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Nós leremos do versículo 1 até o 4. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a propriedade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Amém. Consolo para nós, né, irmãos? Confiança no Senhor e saber que Ele pode perdoar pecados. Louvamos o nome dEle. E, neste momento, teremos a oportunidade de o ministério de louvor.
conduzir-nos à adoração com cânticos espirituais. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida
mudou meu viver. Cristo mudou meu viver. E hoje é dono do meu ser. Mudou meu viver. Cristo mudou meu viver. E hoje é dono do meu ser. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Mudou meu viver. Cristo mudou meu viver. E hoje é dono do meu ser. Mudou meu viver. Cristo mudou meu viver. E hoje é dono do meu ser. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, irmãos. Irmãos, nesse momento, então, nós faremos de forma, irmão, simbólica a entrega dos dízimos e das ofertas. E para tanto, irmãos, eu gostaria de ler para os irmãos
a palavra do Senhor que se encontra no livro de Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 16. Eu farei a leitura do versículo 23 até o 29. E assim, irmãos, nós faremos a nossa oferta e faremos a entrega dos nossos dízimos de maneira simbólica. Louva ao Senhor nosso Deus, porque a igreja é uma igreja fiel e em nada tem faltado nos celeiros dela. O Senhor tem acrescido, o Senhor tem nos feito dispenseiros em várias causas, isso tem alegrado o nosso coração. Louvamos ao Senhor nosso Deus pela vida da amada igreja. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Crônicas 16, do 23 ao 29. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos átrios, adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Amém. Irmãos, neste momento, eu passo a palavra ao reverendo Gabriel, que está responsável em compartilhar aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Senhor, prepara os nossos corações para ouvi-la. Reverendo? Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um culto de adoração e louvor a Deus. Esse tempo de isolamento nos faz perder um pouco a noção do tempo. Eu tenho compartilhado em casa, é evidente que é em casa, porque é o único lugar que nós permanecemos aí já há 5 meses. Tem hora que a gente não sabe o dia da semana e nem a hora. E parece que foi ontem que nós estivemos aqui trazendo a mensagem do Senhor. E mais um domingo na presença do nosso Deus. Mais um dia do Senhor neste período de isolamento. É evidente que nós temos passado uma semana muito difícil. Tivemos o nosso irmão Jonas sendo recolhido às mansões celestiais. O Senhor, aprove o Senhor levá-lo. E isso dói no nosso coração, porque fazia pouco tempo, talvez uns 20 dias, mais ou menos 25 dias, que nós havíamos, por uma necessidade pessoal, encontrado e conversado. E agora nós já temos saudade, né? Então, as lembranças que ficam no nosso coração, peço à igreja que estejam, orem pela irmã Darcy, que também carece muito das nossas orações, dos seus filhos, dos seus netos, de toda a família, que neste momento também sofre esta perda irreparável. Como igreja, nós temos uma esperança de que chegará o tempo em que não mais haverá
esse termo que utilizamos hoje chamado morte, porque gozaremos da plenitude da vida na presença do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos traz de lembrança. Mas nós temos que continuar falando da palavra do nosso Deus. Nós temos trazido uma série de mensagens, aprendendo com Jesus, com base no texto de Mateus capítulo 11, dos versos de número 28 a 30, e temos já entrando na terceira mensagem, hoje falando sobre um relacionamento paterno e filial. As características de um relacionamento paterno e filial, ou seja, um relacionamento pai e filho. Então, a nossa mensagem de hoje concentrar-se-á no texto de João, o Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 15. Convido a igreja que abram as suas Bíblias, seus smartphones, computadores, Kindle, né? Hoje vivemos o mundo da tecnologia. Assim nos diz a palavra do Senhor no capítulo 14 do Evangelho de João, de 1 a 15. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O texto de João é um texto onde Cristo mais revela a figura do Pai. A expressão ou a palavra Pai aparece mais de 40 vezes em todo o Evangelho, e só nesse trecho que nós lemos aparece 12 vezes. A ênfase da nossa mensagem hoje é justamente isso, o que Jesus revela ao Pai. Vai falar de um relacionamento paternal. Uma das maiores dificuldades no mundo
diz respeito ao relacionamento dos filhos com a figura paterna, com o pai. Muitos dos conflitos, muitas das angústias, dos grandes problemas e até mesmo da necessidade da aceitação do Evangelho é porque muitas vezes a figura paterna ela não tem sido uma figura presente no que nós chamamos de relacionamento afetivo com os filhos. Há muitos pais que entendem apenas que o fato de proporcionar aos filhos uma vida, como eu posso dizer, boa, dentro do ponto de vista econômico, social, isso já é o suficiente. Há muitos pais que apontam aos filhos que aquilo que eles têm é fruto do seu trabalho e eles deveriam honrá-lo. Há muitos pais que jogam na cara dos filhos aquilo que fazem. E isso traz uma grande dificuldade, porque a figura paterna, e a Bíblia nos ressalta, e João aqui por mais de 40 vezes vai falar sobre a figura do Pai, o Pai eterno, o Deus Pai, é uma demonstração da necessidade de repensarmos essa questão do relacionamento paterno. É uma figura que traz segurança, mas é uma figura também que vai trazer afeto, e nós vamos perceber isso no texto do Evangelho de João. Se você quiser ter uma curiosidade, passe pela Bíblia, o Evangelho de João, e veja como Jesus vai ressaltar de maneira intensa esta relação. E por que será que o Espírito Santo que iluminou o apóstolo João a trazer essa revelação tão grande da pessoa de Cristo? Porque o Pai é uma figura importantíssima. Todo o Antigo Testamento aponta Deus tendo a nação de Israel como seus filhos. Um aspecto eletivo. O apóstolo Paulo vai nos falar em Romanos que existem os filhos legítimos e os filhos adotivos, que somos nós, os gentios. Então nós percebemos que a questão da paternidade ela é muito forte na vida do ser humano. Então como nós podemos aprender com Jesus, já que é o tema da nossa série de mensagens? Como é que eu aprendo essa questão do relacionamento afetivo, né? Um relacionamento de amor que aponta, um relacionamento paterno e filial? Como é que nós aprendemos com Jesus? Primeiro, queridos irmãos, antes de passar a isso, deixa eu orar. Senhor, continua falando conosco, agora na aplicação e nos ensinos da passagem conforme o Senhor me deu. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa, para nós entendermos a figura do Pai, do Deus Pai, o Pai eterno, lembremos que no credo, ele começa com uma expressão muito interessante. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O credo niceno, constantinoplano, né? Constantino. Nós lembramos aí, creio em Deus Pai. No próprio credo apostólico encontramos a figura paterna. Jesus, então, primeiro, que ele nos traz? A revelação, que ele é aquele que revela quem Deus é. Os versos de 6 até o verso de números 6 e 7 nos diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai... Olha, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também quem? A meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Jesus, ele vai revelar o Pai. Ele está falando de algo, de uma intimidade e profundidade muito grande. Ele está falando de uma convivência. Ele está apontando para uma necessidade de olharmos
para o Pai perfeito, porque nós pais, e eu sou pai, nós somos imperfeitos, nós falhamos, mas o Pai eterno não falha. O Pai eterno no seu plano de salvação, porque muitas vezes nós entendemos que o Pai eterno não permita que nós passemos por lutas ou dificuldades, ou algum sofrimento, ou mesmo uma disciplina. A Bíblia está encharcada de exemplos da maneira como Deus e como o Pai trata. Em Hebreus fala sobre isso, como a filhos, né, no aspecto da disciplina sobre Israel. Ele, como um pai, ele disciplina o filho porque ele ama. Não significa que não passemos por lutas, mas o nosso Pai caminha conosco. Jesus Cristo está apontando para esta relação maravilhosa. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Ele é aquele que aponta para esta relação importantíssima. Conheceremos de fato o Pai somente nesta relação, ou conhecendo a Jesus Cristo. É na figura dele, de Cristo, que o conceito, na verdade, a ideia de Pai se apresenta. Ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Em João 10, nós somos um só. Existe um relacionamento profundo, enraizado. Só para trazer uma ilustração dentro do nosso contexto dos seres humanos. Recordando aqui um encontro que eu tive com o Mateus, meu filho. Estive em Uberlândia, cheguei lá e fizeram uma grande reunião para dizer, venham conhecer o pai do Mateus. Pessoalmente, é isso aí de carne e osso. Venham conhecer o pai do Mateus. 60 pessoas. Não sei para que tanta gente, mas tudo bem. Mas o que é interessante é nós olharmos como Jesus vem apresentando o seu Pai. Há filhos, né, e a internet nos ajuda muito sobre isso, né, que tem um amor profundo, tem prazer de apresentar o seu Pai. Né? Celebramos hoje o Dia dos Pais. E apresentar quem é o meu Pai. Os pais já não estão conosco. Meu pai era assim. Meu pai fazia isso. Meu pai fazia aquilo. Fala com orgulho. Tem prazer de apresentar. E o Evangelho de João, ele é rico sobre isso, na pessoa de Cristo, que apresenta o seu Pai. Um Pai maravilhoso. Mas nós só podemos conhecer ao Senhor. E é isso que eu quero deixar nesse primeiro aspecto da nossa mensagem. Se nós conhecermos Jesus. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco. Porque é Ele que apresenta quem é Deus. Olhar Deus, ou pensar no Deus Pai, do ponto de vista dos homens, pode nos trazer grandes tristezas. Porque os homens constroem muitas ideias sobre Deus, sobre o Deus Pai. Aliás, a expressão pai não é única do povo chamado teocrático ou do povo de Deus apenas. Os próprios povos, outros povos, viam nos seus deuses o pai, a figura paterna. Uma figura representativa, importantíssima. E é por isso que eu quero falar a você nesse dia, que você pense sobre isso. Qual é o seu papel? Como você tem se colocado diante de Deus? Mas somente podemos conhecer o Pai através de Jesus Cristo. É Ele que mostra, é Ele quem apresenta aqui, em especial no capítulo 14, aqui, nesses 15 primeiros versos. Segundo, o Filho e o Pai estão intimamente ligados. Versos 8 a 10. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai?
Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Veja que profundidade na colocação de João. Ele vai enfatizar esta união, este relacionamento profundo do filho ligado ao pai, do pai ligado ao filho. Em casa, nós vivemos um tempo bom, porque Deus nos dá o privilégio de convivermos com os filhos. E algumas coisas que acontecem no dia a dia comum, que depois nós vamos meditar. Eu acho que é o maior tempo que Deus tem proporcionado aos pais num relacionamento com os seus filhos, porque não tem como sair, você não sai de casa. Agora tem essa flexibilidade que nós temos, mas boa parte do tempo, praticamente 4 meses, tivemos que passar mais tempo com os nossos filhos, talvez, do que toda a história da nossa vida antes da pandemia. Porque vivíamos correndo, trabalhando, estudando e buscando, como diz, o pão de cada dia. E agora nós passamos muito tempo. E vai grudando, gente. É um negócio, esse negócio de ficar em casa com os filhos, vai grudando, fica um chiclete. E daqui a pouco a gente está sempre rodeando os filhos e os filhos estão nos rodeando. E fica aquele negócio, aquele círculo, né? Aí o pessoal fala, mas não tem para onde ir. Mas é interessante que à medida que nós passamos numa convivência com os filhos, essa sintonia, eu falo que esse grude, ele vai ficando mais forte. E aqui no texto nos diz que Jesus e o Pai, o Filho e o Pai estão intimamente ligados. O Pai que permanece em mim. Quem me vê a mim, vê o meu Pai. E é interessante nós olharmos filhos, como passam a ficar parecidos com os pais. É um negócio esquisito às vezes. Eu tenho um amigo, reverendo Alex, ele tem 2 filhos. O reverendo Alex é militar da reserva e tem 2 filhos. Um fez a MAN, Gabriel, né? E tem o Daniel também que fez a SpaceX. Então, são os 3. Você olha as fotos dos 3, eles parecem mais irmãos do que pais e filhos. Mas se você convivesse, como nós tivemos o privilégio de conviver com esta família maravilhosa lá do Vale do Paraíba, a reverendo Alex, a Ana, o Gabriel e o Daniel, você vai perceber que, olhando fotos, mas o dia a dia deles, eles estão muito conectados um ao outro, estão amalgamados, uma expressão aqui da odontologia, quando ela começa a preparar lá aquela massa para fazer uma reconstrução dentária. Vai grudando. Jesus nos mostra, queridos irmãos e irmãs, a necessidade de entendermos, e ele disse isso a Filipe, se você soubesse quem sou eu, Filipe, você veria em mim o meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Há um relacionamento trinitário, há um relacionamento de pai e filho constante, e o Evangelho de João vai trazer essa riqueza. E aí eu quero dizer algo para você, querido pai, pais, nós precisamos investir mais tempo para que esta união, esse amálgama, fique mais fortalecido, para que os nossos filhos possam superar as grandes dificuldades da ausência paterna. Eu estou dizendo isso, eu não tive o privilégio de ter um pai que estivesse comigo. Mas na figura de Deus, na figura de Cristo Jesus, eu pude encontrar esta figura e trazer isso para o coração, e tirar do meu coração as mágoas, as tristezas e a ternura desta comunhão entre o Pai e o Filho, que invade o nosso coração mediante a ação do Espírito Santo, quando somos chamados, somos transformados, somos convertidos pelo poder do nome de Cristo Jesus, vai nos dando vai suprindo, aliás, eu falo que vai transbordando muito mais
do que a ausência do pai terreno. É evidente, irmãos, que nós não vamos ser hipócritas, porque nós sabemos que isso faz falta. Isso faz falta. De alguma maneira faz, mas não significa que esta comunhão entre o pai e o filho, que agora nos adotou, eles nos adotaram, e agora nós temos este cuidado paterno do Senhor. E Ele vai dizer a Filipe: Filipe, se você me visse, eu quero dizer para você que nos assiste, talvez você ainda guarde muitas mágoas, tristezas, porque ainda não teve esta visão que Jesus estava falando com Filipe, de entender que o Pai eterno, o Salvador, o Senhor de todas as coisas, Ele cuida de nós. Ele é um Pai amoroso, mas é necessário estreitar laços de relacionamento. Jesus nos ensina hoje, e não somente aos pais, que nós precisamos estreitar laços de afeto. Eu sei que estamos na pandemia, eu sei que estamos num momento de afastamento, mas muitas vezes deixamos, em virtude disso, de pegar o nosso celular e talvez ligar para alguém. Eu recebi um vídeo há poucos dias de um homem falando sobre a necessidade de dizer te amo ao pai. E é um vídeo interessante, curto, onde os filhos pegam o celular e ligam para o pai no seu trabalho e dizem: papai, te amo. E o impacto que aquilo causou no coração dos pais. Homens duros, talvez ali rígidos, mas quando ouviu aquela palavra, papai, te amo, aqueles pais despencaram em lágrimas. Precisamos estreitar. Jesus nos ensina: aprendei de mim. Nos ensina que nós precisamos ter este relacionamento mais profundo com Deus. Precisamos estreitar este relacionamento. Talvez você tenha tido uma experiência negativa, ou tem tido. Talvez seu pai não diga a você que eu te amo, porque ninguém disse para ele que ama. Talvez, veja que eu estou trabalhando com algumas categorias. Mas não custa nada você semear. Não custa nada você dizer. Talvez seja com a sua mãe. Eu sei que hoje é dia dos pais, mas talvez seja a sua mãe. Talvez não seja também só a sua mãe, seja o seu irmão, sua irmã, alguém do seu convívio, de dizer que te ama, estreitar. Aliás, para que haja um bom relacionamento, é necessário diminuir a distância, ainda que agora tem que ter distância, né, gente? Mas o que eu quero dizer é que você precisa, o seu coração, diminuir essa distância. Talvez por coisas pequenas. A vida é tão passageira, irmãos. A vida é tão passageira, irmãs, que talvez nós venhamos nos arrepender de não estreitar este laço. Porque depois não tem mais nada o que fazer. As pessoas partem, não tem mais nada o que fazer. Talvez seja na própria comunidade onde nós estamos inseridos, quantas pessoas você nem conhece, não tem nenhum relacionamento, não tem uma convivência. Talvez você tenha apenas o seu grupo pequeno, o grupo de relacionamento e afetividade, e há outros irmãos e irmãs que precisam disso. Então Jesus nos ensina: aprendei de mim nesta relação paternal. Ele revela ao Pai o cuidado amoroso do nosso Deus na sua pessoa e nos deixou em sua palavra, e nós precisamos encarnar a palavra. O filho e o pai estão intimamente ligados. Por várias vezes Jesus fala com o seu pai em oração, Jesus fala com o seu pai num pedido para um milagre que havia operado, Jesus fala com o pai nos momentos onde os seus discípulos precisavam estar com ele. Jesus fala com o pai no Getsemane. Jesus fala com o pai na saída de Lázaro do túmulo, do milagre da ressurreição. Você vai encontrar nos evangelhos, nos 4 evangelhos, constantemente esse relacionamento intenso.
Eu quero dizer para você como é que está o seu relacionamento com quem você diz que ama. O filho e o pai estavam ligados. Aprenda com Jesus. E olha que o texto de Isaías que vai aparecer no Evangelho de João, quando Jesus está para ser crucificado, na sua oração, ele diz, Pai, se possível, ele usa a expressão, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mesmo entendendo que naquele momento ele iria passar e teria de passar porque ele nos amou e ele iria passar, ele fala, Pai, se possível, por 3 vezes, afasta de mim este cálice. Contudo, Pai, e isso tem com relacionamento, seja feita a tua vontade. Intimidade, irmãos. Intimidade, irmãs. Com certeza, uma das maiores dificuldades que o mundo anterior à pandemia tinha eram relacionamentos, intimidade um com o outro. Nós vimos aí recentemente a discussão do aumento da violência nos lares, porque agora não tinha, o espaço ficou curto e agora tem que se relacionar, e agora o temperamento, e aí vem o estresse, e virão outras coisas, e aí as pessoas não conseguem desenvolver essa intimidade, porque a máscara do trabalho, da correria do dia a dia, escondiam grandes mazelas, e agora foram reveladas. Nós vamos nos tornar mais íntimos. Intimidade também tem a ver com respeito, tem a ver com reconhecimento. Terceiro, irmãos, aprendendo com Jesus um relacionamento paterno e filial, nos ensina que nós devemos obedecer ao Pai Celeste. Consequentemente, você vai obedecer ao seu Pai naquilo que for bíblico. Os versos de 11 a 15. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Fechando aí no finalzinho. Veja que o relacionamento de amor vai gerar um relacionamento onde a obediência se faz presente. E Jesus encerra essa perícope que João, que nós escolhemos, ela diz respeito da nossa relação com Deus, relação com o Pai de amor. O Pai nos manda, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Cuidai uns dos outros. Você vai perceber que o grande mandamento tem a ver justamente com esse relacionamento de um filho que, amando ao Pai, lhe obedece. Jesus foi profundamente obediente ao Pai na sua obra da redenção para a nossa vida. Um relacionamento de amor vai produzir nesta relação, nessa conexão com Deus, obediência. E agora não é uma coisa tão simples. Normalmente nós gostamos de obedecer a alguns mandamentos do Senhor, porque nos traz uma certa tranquilidade. A Bíblia nos diz que se tem alguém com um problema, estou com um problema ali com algum irmão, antes de trazer a oferta ou antes de tomar a ceia, eu devo me dirigir a esta pessoa e buscar reconciliação. Obedecer. A Bíblia nos orienta que nós devemos exercer o perdão, perdoar as pessoas. E muitas vezes guardamos no nosso coração o ranço por anos, mas não temos um coração obediente.
A Bíblia nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas mesmos, até a sua própria vida. Mas você já percebeu que esse período que antecedeu a pandemia, nós colocávamos as coisas de Deus, terceiro, quarto, quinto plano, as coisas de Deus? E falamos que amamos a Deus. Quem me ama obedece aos meus mandamentos. Nós colocamos a família acima de Deus e da sua obra. Nós colocamos o nosso trabalho acima de Deus e da sua obra. Nós colocamos os nossos bens e recursos acima de Deus e da sua obra, muitas vezes. Se nós amamos ao Pai, nós obedecemos. E Ele é prioridade na nossa vida. Isso reflete dentro da nossa própria casa. No nosso relacionamento aí humano com o pai humano, com a mãe, ou talvez com as autoridades. O texto nos ensina, Jesus nos ensina e nos convida que crer está relacionado diretamente a obedecer. Algumas pessoas dizem que creem em Deus, creem no Pai, e citam um credo memorizado, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e vai indo por aí diante. Mas o crer aqui não é uma coisa, não é algo verbal apenas, não é algo apenas do fluir da nossa boca, dos nossos pensamentos, mas crer aqui tem a ver com obediência, e crer sem obedecer não é crer. Em nenhuma passagem que nós temos nos evangelhos ou em toda a Bíblia, a nossa fé é apenas algo subjetivo, algo apenas mental ou racional, mas é algo prático. Eu já falei sobre duas palavras, a ortodoxia e a ortopraxia. A Bíblia nos ensina que nosso relacionamento conjugal tem que ser um relacionamento com base profunda no amor e de entrega um para o outro. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao nosso próximo e o próximo seja qualquer semelhante. O criado à imagem e semelhante de Deus, não é que ele está ali próximo do meu vizinho, ainda que eu tenha que amar o meu vizinho. Jesus nos ensina que no relacionamento afetuoso com o Pai, nós precisamos aprender a crer e obedecer. Tem um que diz que crer e observar. Eu colocaria crer e obedecer. Nós precisamos entender isso. E nós só vamos entender se de fato, e aí eu volto ao texto que nos fala sobre Filipe, verso 9. Há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Tanto tempo Deus tem estado com você, querido irmão e irmã. Há quanto tempo, jovem, Deus tem falado com você, tem estado aprendendo sobre Jesus? Talvez você esteja ainda aqui, no cognitivo, no racional. Ela não chegou ao coração para transformar a realidade do conhecimento do Pai na pessoa de Cristo em obediência. Eu creio que falta-nos colocar em prática esse relacionamento. Jesus, no verso 15, falou sobre isso. Se me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Guardareis os meus mandamentos. No dia dos pais, eu quero dizer para você, qual é o grau de intimidade? A pergunta, qual é o grau de intimidade que você tem com Deus Pai? Vai refletir em todos os outros relacionamentos. Se o seu relacionamento com o Pai é um relacionamento distante, vai refletir no seu relacionamento
com os seus pais, com as pessoas. Se o seu relacionamento é um relacionamento apenas religioso, como eram os fariseus, você desconhece totalmente quem é o Pai. Você só vai conhecer verdadeiramente o Pai se de fato os ensinos de Jesus fizerem parte do seu dia a dia em todas as áreas da sua vida. Aí de fato você conhecerá o Pai. De fato, você conhecerá os seus pais, que Deus revelará. Talvez as mazelas, as lutas, as dificuldades, e você amará o seu pai, a sua mãe, e você vai se lembrar disso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a mensagem de hoje é sobre isso, que um relacionamento paterno e filial vai apontar sempre para Deus, e este relacionamento vai encharcar e transformar todas as relações neste âmbito onde nós vivemos. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a vivermos aquilo que nós lemos, cremos e pregamos. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, colocamos-nos diante de Ti e clamamos que, de fato, a expressão Pai que flui no Evangelho de João esteja fluindo no coração daqueles que estão participando deste culto. Que os seus corações sejam encharcados pela presença do Pai de amor, do Pai misericordioso, do Pai gracioso, do Pai afetuoso, do Pai que foi capaz de oferecer o que tinha de melhor para nos resgatar, do nosso Pai eterno, que aqueles que talvez assim como eu não tenham tido a oportunidade de uma relação paterna com o Pai humano, sejam supridos e consolados, acalentados pelos teus braços maravilhosos, que aqueles que perderam os seus pais, também estejam sendo cuidados por Ti, ó Pai eterno, Pai consolador, lembrando aqui de toda a família da irmã Darcy, lembrando aqui daquela jovem amiga da Ellen também, Senhor, que toda a família dela, que ela partiu, mas que toda a família dela possa ser consolada pelo Pai eterno, Pai de amor. Pai amado, Pai querido, há muitas pessoas que estão vivendo tempos difíceis. Senhor, quanta mortandade nos assusta, nos faz tremer o coração. Pai, ouve a oração da igreja de Cristo Jesus, ouve o nosso clamor, Senhor. Vem por fim, Senhor, a tanta mortandade, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, entra, Senhor, com providência, cuida, Senhor, daqueles que são órfãos. Senhor, quantas crianças nos abrigos, nas ruas, abandonadas, mas também quantos filhos dentro da própria casa abandonados, esquecidos, filhos e filhas. Senhor, que os pais também sejam profundamente tocados por Ti e aprendam com Jesus, porque Ele é humilde e manso. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada momento em que vimos o Teu cuidado paterno. Nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Nós vamos agora continuar o culto, parte final, com o ministério de louvor, cantando mais um cântico.
Querida igreja, agora recebei a bênção. Que a maravilhosa graça, maravilhosa de Cristo Jesus, o amor incompreensível, mas atraente de Deus Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, seja sobre vós, sobre toda a família da fé hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, mais um culto. Quero mais uma vez lembrar aos irmãos, à família da fé, que nos unamos na oração e no pastoreio da família da irmã Darcy. Todos os filhos, netos, bisnetos, que nós possamos levar a palavra de fortalecimento, que os nossos joelhos estejam dobrados neste momento tão delicado. Como igreja possamos nos irmanarmos. Quero também agradecer a homenagem que nós tivemos através dos nossos filhos pelo Dia dos Pais. Muito obrigado pela bela homenagem apresentada com carinho aos departamentos que fizeram aí o drive-thru, Dia dos Pais. Ganhei uma camiseta muito bonita, legal, vou usar, com certeza. Queremos rogar que o Senhor continue abençoando. Também pedir à igreja que continue orando pelas nossas eleições. Teremos eleições no dia 6, no final de setembro, acho que é 26, que possamos orar. Nós não fazemos campanha, nós oramos, tá, irmãos? Então as indicações, tem um prazo aí, quem tiver alguma indicação, consulte primeiro, procure aí um dos nossos presbíteros e faça a sua indicação, já com o aceite da pessoa que queira participar aí para o presbiterato. Teremos eleição pastoral e eleição para os diáconos, três diáconos, já no mês de setembro. E em outubro teremos a eleição de dois presbíteros, para 2 presbíteros, acho que em outubro, nós possamos orar por isso. Quero também pedir à igreja que esteja atenta às nossas atividades. A você que nos assiste nas nossas mídias sociais, estejam atentos. Nós teremos muitas bênçãos, muitas ministrações durante aí este período. E orem, se Deus vai nos permitir, que retornemos aí, nem que seja parcialmente, às atividades aí em setembro. Mas ore por isso. Estamos no aguardo aí de pronunciamentos do governo estadual e do governo municipal. Que Deus abençoe a todos, conceda uma semana abençoada. Só mais um agradecimento, um pedido. Nosso irmão presbítero Renato, a mensagem que vocês ouviram, ele precisou gravar em casa em virtude de ter que estar isolado, né, desse período que nós convivemos aí. Né, ele está tudo bem com ele, mas em virtude de ter convivido com pessoas que estavam com Covid-19, ele teve que ficar isolado e gravou a mensagem aos pais de casa. Deus abençoe a todos. Obrigado.